E aí, então, vamos falar aqui do item máquinas virtuais, né, ou virtual machines. Então, ela foi iniciada com a VM370, né, VM de Virtual Machine 370 da IBM. Ela foi criada para solucionar esses problemas de ociosidade de hardware, ou seja, quando o teu processador está lá sem fazer nada e você quer dar uma destinação para aquele tempo ocioso do sistema para ele estar fazendo alguma coisa, tá? Ou quando você para você poder fazer um gerenciamento de uma forma melhor desse teu sistema operacional e da próprio recurso de hardware que você tem. Né? Então a gente vai ver aí as várias formas que foram utilizadas para que fosse atingido esse propósito. Então, iniciando aqui falar sobre o sistema de compartilhamento de tempo. Então, aí, quais são as características, né? Multiprogramação, máquina estendida com interface mais conveniente do que apenas o hardware. Então, você vai ter aí uma extensão da tua máquina para você ter uma interface estendida aí, né? Separar completamente as duas funções. Tudo isso daí está relacionado ao compartilhamento de tempo, tá? Então, tem multiprogramação, tem uma máquina estendida e separar essas funções, tá? E aí o monitor da máquina virtual, então aquele que está fazendo o monitoramento da máquina virtual. Como que ele funciona? Vai operar diretamente lá no hardware e vai realizar a multiprogramação, fornecendo várias máquinas virtuais para a camada seguinte. Então, a gente falando de camada seguinte, né, você vai ter lá um hardware, uma máquina física, que vai poder estar operando com mais de um sistema operacional. Isso daí acontece, por exemplo, um sistema operacional, quando você coloca uma máquina virtual, você tem ali um sistema Linux ou Windows, por exemplo, você tem lá o Windows 10, e aí você roda uma máquina virtual em cima do Windows 10 para executar um Windows mais antigo, por exemplo, um Windows XP, um Windows 7. Então você está utilizando um sistema de hardware, um sistema operacional instalado nele, e em cima dele você coloca, então, a sua máquina virtual. E existem várias formas aí que foram desenvolvidas para fazer isso funcionar. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Grandes centros de processamento de dados corporativos fazem o uso de máquinas virtuais, servidores de comércio eletrônico também, quando você tem aí milhares de transações em segundo, quando você tem por exemplo, quando você faz compra, até mesmo quando você quando você tem quando você quer criar um website ou algum processo que você quer criar que utiliza algum recurso online, você pode estar comprando uma máquina virtual ou parte de uma máquina virtual que pode ser uma máquina física ou faz parte de uma máquina física em outro lugar na nuvem, ou de várias delas, onde você compra o processamento em nuvem que você vai ter dentro de uma máquina virtual online para realizar determinadas tarefas para a sua finalidade ali que você está querendo empregar seja comercialmente, ou seja para você desenvolver aí uma indústria ou algum outro processo relacionado. Então, as máquinas virtuais, elas não são máquinas estendidas. Elas são, então, o quê? Cópias exatas de hardware, modo núcleo e usuário, interface de entrada e saída, interrupção e outras características e funções de uma máquina virtualizada. Tá? Então, você não tem apenas uma extensão de uma máquina física, digamos assim, com o seu sistema. Você monta dentro dela uma cópia exata de todo o teu sistema. Então, é hardware, os modos núcleo usuário, parte de interface de conexão com os seus dispositivos e seus periféricos, as interrupções também vão funcionar da mesma forma, e as outras características relacionadas a essa máquina virtualizada, aquela que você fez a cópia. Tá? Então, as características, né, podem executar qualquer sistema operacional sobre o hardware e permite executar vários sistemas operacionais simultaneamente na mesma máquina. Então, você consegue aí ter uma máquina física que vai executar vários sistemas, outras, né, várias máquinas virtuais em cima de uma máquina física. E com isso você consegue, então, fornecer
por exemplo, um serviço, né, de máquinas virtuais operando na nuvem para que determinada função aí comprada por usuários, né, que estejam desenvolvendo aplicações que necessitem de uma máquina virtual online, consigam fazer acesso. Então, você tem lá um supercomputador que vai ter várias máquinas virtuais executando sobre ele. Seria mais ou menos essa ideia. E essa máquina, ela existe fisicamente, né? E aí você só compra o uso daquela máquina virtual por um determinado tempo. Então, as aplicações aqui. Virtualização de servidores, de correio, por exemplo, web, FTP, que é para envio de arquivos, né? Outros serviços também relacionados à parte de computação. Então, a máquina virtual, ela acaba executando tudo o que você precisa e, com isso, ela evita que o travamento de um servidor, por exemplo, derrube todo o sistema. Então, você vai ter lá um servidor que vai estar executando e ele vai ter lá uma máquina virtual que vai estar operando determinados processos para ele e retornando os resultados. Se essa máquina virtual travar, você não derruba o teu website todo, apenas aquele processo que você estava querendo executar que para de funcionar. Então, aqui, por exemplo, o cliente de hospedagem web vão ter duas opções para escolher: hospedagem compartilhada ou a hospedagem dedicada. Na compartilhada, ele vai ter acesso num servidor web, mas não vai ter controle sobre o software do servidor. Já a dedicada, ela é uma máquina física existente, máquina própria. Claro que ela vai ter grande flexibilidade, porém, você vai ter aí, tipo, uma para cada site, e vai ter que ser um site de pequeno ou médio porte. Geralmente a gente vai acabar optando aí pela hospedagem compartilhada quando for fazer as aplicações, né? Então, como uma única máquina física, esse que é o problema da hospedagem dedicada, pode executar várias máquinas virtuais, o custo do aluguel online para a hospedagem da web cai. Quando você tem uma máquina compartilhada, você acaba tendo aí uma redução desse custo em frente a uma dedicada. E a dedicada você está alugando ali toda aquela estrutura ali e você quer algo específico. Então, quando você vai desenvolver ali o teu website pequeno ou médio, você vai acabar utilizando aí uma compartilhada, não vai estar utilizando aquela dedicada, tá? Então, aqui exemplo de máquina virtual, a execução simultânea de dois sistemas operacionais comerciais. Aqui tem um exemplo, então, um sistema hipervisor do tipo 1, rodando Windows e Linux. E dentro do Windows e Linux, a gente tem aqui os processos. Então, no Windows rodando, por exemplo, Excel Word, no Linux rodando um MPlayer e um Apollo. Então, o Windows e Linux, eles podem estar na mesma máquina para você conseguir obter, então, acesso a quatro aplicações, né? Que você não teria as 4 no Windows e não teria as 4 no Linux. Então, você tem dois sistemas operacionais e você consegue ter acesso aí a todas as suas funcionalidades que são específicas de cada sistema operacional. Então, o monitor da máquina virtual hipervisor do tipo 1, ela vai necessitar que a tua CPU, que o seu processador, seja virtualizável para que ele seja possível de fazer esse tipo de instalação aí. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Pentium, né? Problema de execução privilegiada no modo usuário. Então, isso daqui, esse problema aqui de execução privilegiada no modo usuário, inviabilizou as máquinas virtuais aí nos x86. Então, foi necessário o quê? Um software interpretador Bosch, que fez aí, então, resultou, né, numa queda considerável no desempenho das máquinas virtuais, porque você teve que colocar um interpretador ali no meio do caminho, e isso daí fez com que a máquina virtual ficasse lenta, né? E daí, então, foi inserido o hipervisor do tipo 2, que fez uma simulação das máquinas virtuais, utilizando tradução binária, e aí o desempenho acabou que ele ficou um pouco melhor, né? Então, foram desenvolvidos aí hipervisores comerciais ou os chamados simuladores de máquina, que a gente utiliza muito. Quem aí nunca usou o VMware, né? Por exemplo, VirtualBox, aqui da Oracle também, são aí as máquinas virtuais bem conhecidas, que a gente acabou utilizando muito nos sistemas operacionais, para você, em cima de um sistema operacional, conseguir rodar outro, às vezes mais antigo, ou rodar um Linux dentro de
uma estrutura de um Windows, né, sem ter que você instalar eles separadamente, está rodando eles ali dentro da tua própria máquina. Você pode rodar, inclusive, eles simultaneamente. Com isso daí, com essa tradução binária, que essas hipervisores tipo 2, conseguiu melhorar o desempenho, fazendo armazenamento em cache, que não era possível no tipo 1. E esse simulador acaba utilizando um sistema operacional hospedeiro. Então, quando você tem um sistema operacional hospedeiro, você vai ter ali o Windows, por exemplo, e em cima do Windows você vai instalar aí essa sua máquina virtual, o exemplo aí da VirtualBox da Oracle, né, ou VMware, você em cima dela, desse seu programa, dessa sua aplicação, em cima dela que você vai instalar aí a sua máquina virtual. E não aquele negócio lá no início do teu Windows lá, você deu o boot do sistema e daí você escolhe para qual sistema que você vai apontar a inicialização, tá? Que tem relacionado a você ter as máquinas virtuais virtualizadas em cima de um sistema hospedeiro. Então aqui você vai ter o teu sistema operacional hospedeiro lá, bem no baixo nível, vai ter um simulador de máquina, que seria o VMware, por exemplo. Aqui vai ter o processo do teu sistema operacional hospedeiro. E aí, aqui em cima, você vai ter o teu sistema operacional hóspede e os processos do teu sistema operacional hóspede rodando mais acima ainda, ok? Então, vocês podem ver aqui que esses processos do hospedeiro aqui, eles ficam no mesmo nível do simulador de máquina aí, que seria o VMware, por exemplo. E aí a gente então tem aí o tipo 2 híbrido. Notem que o hipervisor tipo 2 híbrido, ele inseriu um modo núcleo aqui dentro do processador, lá bem abaixo nível, dentro da parte do sistema operacional do hospedeiro. E com isso, então, isso daí ocasionou um ganho de otimização dessa sua máquina virtual e tornou ele viável comercialmente. Então, adicionou um modo núcleo dentro do sistema operacional hospedeiro, e aí tem alguns exemplos de sistemas comerciais. Por exemplo, o VMware Workstation e outros que utilizam esse sistema de virtualização híbrida. Então, comparando aí as máquinas virtuais, hipervisor tipo 1 e hipervisor tipo 2. A tipo 1, ela não tem suporte de um sistema operacional hospedeiro, realiza todas as funções sozinho e é carregado e armazenado em uma partição física bruta. Então, quando você vai lá e instala um Windows e depois você instala um Linux, é na parte física bruta do teu sistema que vai estar instalado, e aí você vai fazer o apontamento para qual desses sistemas aí você vai estar executando. Quando a gente está falando do sistema operacional hipervisor tipo 2, você vai ter um sistema operacional hospedeiro. Então, você vai ter um Linux lá, vai ter um Windows instalado, e nele você vai colocar lá a máquina virtual, vai fazer a virtualização de um outro sistema operacional que vai estar rodando sobre ele, tá? Então, utiliza o sistema de arquivos, cria processo e armazenamento de arquivos dentro do sistema operacional hospedeiro. Então, o sistema operacional virtual, que é esse que você está instalando, vai ser instalado de acordo com o sistema operacional hospedeiro em uma partição virtual. Então, ele não é mais uma partição física bruta. Você vai lá e seleciona lá quanto que você quer alocar de memória para colocar aquela sua partição que você está criando no teu sistema ali. Então, ele cria uma partição virtual. Ele não vai... que nem quando você vai formatar o computador lá, que você seleciona, eu quero aqui tantos gigas, e depois, para mudar aquela partição lá, você, teoricamente, né, o modo mais padrão é você ter que reformatar e excluir as partições e reparticionar, né? E aí, o sistema operacional virtual, então, ele é inicializado como um verdadeiro sistema operacional em cima desse sistema operacional hospedeiro, inicia processo em cima da sua interface gráfica, que você já está rodando ali no sistema operacional hospedeiro, e ela aparenta ser uma máquina real. E aí, para finalizar aqui, a gente vai falar então sobre máquina virtual Java. Ela vai executar então programas Java, linguagem de programação Java aí é uma linguagem orientada a objetos. Então, a JVM, ou Java Virtual Machine, máquina virtual Java, aí, a maioria dos computadores tem, ele é da Oracle. Ele tem um compilador Java que vai produzir, então, esses códigos de máquina virtual.
e eles podem ser executados em qualquer computador. Então, você tem ali a sua máquina virtual Java. Geralmente, quando você tem um sistema Windows, por exemplo, você instala o Java na máquina, mantém ele sempre atualizado, pelo menos, para executar sobre ele qualquer programa ali que utilize esse tipo de estrutura, tá? Então, o seu envio pode ser realizado pela internet sem problemas de verificação. Isso aí quer dizer o quê? Que você consegue enviar qualquer programa, qualquer coisa que tenha sido, qualquer código de máquina virtual Java pela internet, sem ter problema de você ter um vírus ali, por exemplo, embutido, porque aquele código que você está transmitindo ali, ele é verificado e por isso ele é bem mais seguro. Então, por exemplo, a máquina virtual ela pode ser executada em modo seguro, né? Então você cria, o que acontece? Você tem o teu sistema operacional, você acaba instalando ali nele alguns programas. Alguns programas podem vir então com códigos maliciosos internos a ele. Quando você coloca uma máquina virtual Java e executa processos dentro da máquina virtual, até vocês podem ver módulo de banco e tal, tudo utilizando, tudo precisa ter o Java atualizado. Então você vai estar executando dentro dessa máquina virtual um determinado programa. E aí você sabe que ele está dentro de um ambiente seguro. Dentro dessa máquina virtual Java, ele é um ambiente seguro para você executar, então, determinado processo. Então, ele é um ambiente protegido, verificado, e evita danos tanto à máquina quanto problemas de roubos de dados, por exemplo. E aí, os exonúcleos, que é o nosso último item, né? Falar aí das características dele. Então, ele faz divisão da tua máquina física, onde cada usuário vai receber um subconjunto de recursos da máquina. Então, um exemplo, uma máquina virtual pode obter blocos de disco. Então, de 0 a 1023, e a próxima ficaria com 1024, 2047, e assim por diante. Então, você está fazendo divisão aí em blocos, né, de máquina virtual. Os recursos alocados por uma máquina virtual não vai poder ser utilizado por outros usuários. Então, você tem ali uma máquina física e você faz divisões dentro dela, e ali cada usuário vai poder acessar só a sua seção, ele não vai poder ter acesso a dos demais. Então, você acaba fazendo aí uma divisão da tua máquina física. A vantagem de você utilizar esse exonúcleo aí, você poupa tempo para fazer o mapeamento, então com isso você ganha em questão de otimiza, né, o processamento. E com os exonúcleos, basta você manter um registro que o teu sistema ali sabe para cada máquina virtual qual que é a porção que foi destinada, né? E aí você impede também que tenha acesso entre usuários, né? E com isso você também restringe os recursos que são utilizados por cada um. E com isso você causa, como resultado, menor sobrecarga do teu sistema operacional. Ele separa a multiprogramação no exonúcleo, utilizando o código do sistema operacional do usuário, dentro daquele espaço que foi destinado para aquele usuário. Então, em outros projetos, né, que você teria aí, cada máquina virtual pensa que ela tem o seu próprio disco. Então, aquela partição, aquele espaço de disco, aquele bloco de disco que foi destinado para uma máquina virtual, a impressão que aquela máquina virtual tem é que aquele espaço ali é o próprio disco que ela tem, né? Mas é só um pedaço, uma divisão da máquina física, tá? Necessitando de tabelas para remapear todos os seus endereços de disco. Então, a máquina virtual ela vai acabar fazendo aí tendo que fazer lá o remapeamento do endereçamento que ela teria, né? E esse tipo de coisa aqui nos exonúcleos ele acaba sendo bem simplificado, né? Porque ele é bem delimitado. Então, uma máquina virtual vai ter de 0 a 1023, por exemplo, outra de 1024 a 2047, né? Enquanto nos outros projetos, cada máquina virtual vai pensar que ela tem um próprio disco e vai ter que ficar remapeando. Nesse caso aqui, exonúcleo, você ganha questão de processamento, né? Porque você corta essa etapa de ficar remapeando, já está definido que é aquele espacinho ali que ela vai ter.